Abra sua Bíblia no livro de Êxodo. E nós vamos agora continuar a nossa série de mensagens intitulada Batalha Espiritual de Longa Duração, BELD. Para que você saiba, eu estou estudando o tempo que Faraó e Moisés lutaram, né? Que Deus estabeleceu o Faraó para libertar o povo de Israel. E você sabe quantos pontos já tem esse estudo? Eu estou agora na hora da instituição da Páscoa. Sabe quantos pontos, Onesi? Sabe quantos capítulos? Sabe quantas verdades eu já extraí até agora? Da hora que ele é chamado até a hora que Deus fala, vou matar todo mundo. Os primogênitos, sabe quantos? Chuta aí. Do capítulo 3 até o 10. Quantas lições? Fala quantas? Vou dar outra oportunidade. 15. Hã? Bora, vai. Gilson. Chegou. 113. 113 pontos. Esse sermão já tem. 113 verdades Moisés aprendeu durante as 10 pragas. 113. E eu não acabei ainda. Lembra que eu te falei que quando você tem inteligência também é arma espiritual? Amém, Júlio? 113. De maneira que esse estudo que vocês estão recebendo vai virar um seminário depois, em 3 fases. São 113 pontos até agora. E até o final desse mês deve ir para 150. Aleluia. Estou examinando como é que ocorreu a soltura do povo. Como é que o diabo soltou. Como é que Faraó soltou as pessoas. E eu tenho estudado para ver como é que Satanás vai soltar esse bairro. Como é que Satanás solta uma família? Como é que Satanás solta a finança? Como é que o diabo vai soltar o que está preso? Alguém me ouve? Porque a primeira parte é dizer, eu sonhei que estava segurando, que estava amarrando na corrente. Ok, irmão. Agora vamos partir para o momento de ver o que, Ronaldo? Soltar. Amém? E isso denominamos uma frase que eu já vi no livro, que é batalha espiritual de longa duração. 113 verdades, 113 coisas que Moisés teve que fazer nesse período, para que mais de 2 milhões de pessoas saíssem de dentro de uma escravidão que já durava 400 anos. Amém? E se nós examinarmos as Escrituras, nós veremos os espíritos soltarem aquilo que não lhes pertence. 113, Onesi. E hoje eu nem escrevi nada, hoje eu só fiquei em cima da santificação. Por isso, tudo de grandioso que você e eu continuarmos a ver vindo sobre nós ou sobre as pessoas, nada mais será do que a influência do céu sobre o inferno e ele tendo que soltar aquilo que não lhe pertence mais. Nós estamos estudando uma série chamada Força Espiritual para Vencer os Demônios. Amém? E dentro dessa série, acabou nascendo outra subsérie, que é Força Espiritual para BELD, Batalha Espiritual de Longa Duração, que pode durar 30, 60, 1 ano, 2 anos, 3 anos, uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual dividida em várias batalhas, em vários momentos. E provado está que, na realidade, muita coisa deixa de acontecer, não é porque Deus não quer, é porque os crentes não lutam como deveriam lutar, não se posicionam como deveriam se posicionar. E como Satanás sabe que boa parte dos crentes é apressada, ele vence
no terreno da da impaciência. Fala, deixa eu dar uma pressão nesse crente, que rapidamente ele acaba, e eu venço de novo. Deixa passar 15 dias e nada acontecer, que eu sei que ele volta a ser pior do que antes. E lendo a palavra de Deus, eu descobri uma coisa. O Espírito Santo deixou bem claro, é preciso você aprender, lutar batalhas que tenham uma duração longa, e também terão uma libertação longa também. Amém? E aqui no capítulo 2 nós já vimos lá no livro de Efésios capítulo 6, verso 10, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Nossa luta não é contra pessoas. E nossa arma também não é humana, nossa luta é espiritual e nossas armas também são espirituais. Amém? Isso em Efésios 6:10. E nós lutamos contra principados, potestades, hostes da maldade, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Hoje à tarde eu vi uma força da maldade. Aquilo devia ser um principado. Era um homem de quase 60 anos, um demônio com a cara de um homem de 60 anos, sério. E ele ficava em pé, firme, muito decidido, enviando força espiritual para uns demônios menores. E eu começava a olhar dentro do olho dele, tendo coragem para olhar dentro do olho dele, e eu via quanta força negativa saía de dentro dele, e quanta força saía de mim, e eu começava a olhar dentro do olho dele. E o meu interior se estremecia todo por aquele choque de força espiritual. Quando ele começava a ver que eu começava a olhar para dentro da cara dele, para dentro do olho dele, e não me intimidar, ele começava a soltar uma fumaça e tentava se disfarçar, até que ele ia embora, depois de ter passado força para aqueles demônios menores. E eu acordei muito contente, por estar entendendo o que estava acontecendo no mundo espiritual e qual deve ser a minha e a sua, o seu comportamento. Em tese, o que isso te leva a fazer? Orar mais, me posicionar mais. E na semana que vem eu vejo outra coisa. Amém? O homem carnal não entende as coisas do Espírito. O homem natural não entende isso. Então agora nós vamos entender mais. Capítulo 3, versículo 1, por gentileza. Diz assim: E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para lá para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, não encosta não. Tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Senhor, o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para o Senhor. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, o seu clamor por causa dos seus exatores, porque eu conheci suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma boa terra, larga, para uma terra que mana leite e mel, e no lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, ferizeu, do eveu e do jebuseu.
Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Amém? Todo mundo sabe disso, dessa história, já leu, já falou, já viu na novela, nos filmes. Só que nós não queremos novela nem filme, nós queremos ver a realidade aqui. E nós vimos a semana passada alguns pontos sobre batalha espiritual de longa duração. E quem sabe que esse tempo aqui das 10 pragas foi uma batalha de longa duração. Isso durou mais de 30 dias. Só o primeiro confronto foram 7 dias. Depois não fala, depois teve um que durou 4, 5. Tem hora que solta quantos dias foram. Mas no mínimo, foram mais de 30 dias de confronto. Estou chutando por baixo. Mais de 30 dias. Onde Moisés era um homem totalmente entregue a falar com Deus e falar com Faraó. Falar com Deus e falar com Faraó. Falar com Deus e falar com Faraó. Moisés era esse pêndulo que ficava entre o céu e a terra. Entre o céu e a terra. E enquanto ele continuava nesse princípio, coisas iam acontecendo. Até o grande dia que Deus disse: passa o sangue na umbral das portas, porque hoje a página vira. E para eu não ficar relembrando tudo que eu já relembrei domingo e terça, entra no YouTube e pega lá a mensagem para você continuar gravando e decorando e vivendo. O último ponto que eu deixei claro domingo foi que batalha espiritual de longa duração é para quem se posiciona e para quem se vira para ver o que Deus está querendo mostrar. De repente esse é o ponto mais importante para a minha vida, esse. É uma sarça pegar fogo e eu me virar para ver o que está acontecendo. É a minha mão queimar e eu me virar para entender o que está acontecendo. É um cheiro de coisa dentro da igreja e eu me virar para ver. É um sonho acontecer e eu me virar para entender o que está acontecendo. Mas não ser um ouvinte esquecido. Eu me concentrar e penetrar dentro dessa manifestação. Como Daniel, que via as coisas, entendia-as e apregoava um jejum para si mesmo para continuar o quê? Penetrando naquelas camadas. E você sabe o que acontecia depois de um período? Ele movia o céu. E o céu vinha até ele. E qual é o ponto de hoje? O ponto de hoje é: batalha espiritual de longa duração é para quem foi reapresentada a santidade. Não entre em luta espiritual sem santificação, você vai perder. Agora, se você não é mais a pessoa que está a fim de perder, você vai se santificar. Santidade é o passaporte para a guerra espiritual. Contra o que estamos lutando? Contra demônios de todo tipo de graduação e qualificação. E quanto maior for o prêmio, maior o demônio que você vai ter que enfrentar. Agora, você não vence demônio, irmão, sem santificação, sem santidade. Todos que querem fazer isso se machucam, e se machucam feio. E é por isso que quando Deus chama Moisés para enfrentar aquela potestade, aquele faraó, e todos os seus sábios, encantadores e feiticeiros. Quem sabe que Faraó não estava sozinho? Quem sabe disso? Faraó era o governante, mas ele tinha todos uns profetas diabólicos ao lado deles. Era feiticeiros, sábios, era a ciência ao redor dele, confrontando Moisés. Eram magos e encantadores que faziam coisas que Moisés também fazia. Era a ciência e o mundo espiritual caminhando junto contra Deus. E louvado seja Deus que Deus não é nenhuma criancinha ingênua que fala assim, é rapidinho, é molezinha. Deus doutrinar Moisés e fala assim, faz uma coisa, não encosta aqui não. Tira teu sapato, porque o ambiente aqui não é mais normal.
Tira teus sandálias, porque a terra onde você está é santa. Capítulo 3, verso 3. E disse, não te chegues para cá. Mantenha a distância, Moisés. Agora faz outra coisa, tira a tua sandália. Tira. Tira a tua sandália. Se desconecta com o mundo. Porque essa área aqui agora, ela foi reservada pelo céu. O céu desceu aqui. E onde o céu está, o comportamento não pode ser o mesmo. Tira o seu sapato. O fato de Deus estar falando comigo e com você não quer dizer que Ele já está te dando arma nenhuma. Ele só está falando. Deus falar com você é uma coisa. Se Ele vai continuar te dando alguma coisa, já é totalmente diferente. Quem está percebendo aqui? Deus está falando com Moisés? Mas primeiro Ele está falando como que Moisés tem que se relacionar com Ele. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Agora nós estamos aprendendo como é que lida com o Senhor. Você já viu pessoas que só porque Deus deu um sonho, deu uma coisinha, fica, Deus também fala comigo. E logo em seguida essas pessoas ficam mais endemoniadas do que antes. Quem sabe disso? Ué, Deus falava, agora não fala mais, a pessoa ficou mundana. É porque não entendeu, Ele está pegando ali. Sabe por quê? Porque não entendeu o que Deus estava querendo falar. Já achou que era amiguinha de Deus. Não baixou a cabeça. Não furou a bola, não baixou a onda, sabe? Moisés, tira o sapato. Fique aí, não encosta aqui. Sua composição não tem condição de encostar aqui. Faz mais uma coisa, tira o sapato, tira o chinelo. Tira a sujeira do seu pé. Todo libertador, toda libertadora vai aprender profundamente o que é a santificação. O que é estar dentro de uma embaixada celestial. Vamos ler bem devagar. Não te chegues para cá. Tira teu sapato dos teus pés. Porque o lugar em que tu estás é terra santa. Repita comigo, santidade. A palavra santo na Bíblia toda tem mais de 460 vezes. Só a palavra santo. Santo, santidade, santificação, santificado, se somar tudo dá mais de 700. Para onde que Deus quer nos levar? Para o estado de santidade. Para uma qualidade de santidade. Perceba que a primeira lição é essa. Por que os moveres espirituais muitas vezes não duram? Porque Deus manifesta-se por graça, mas nós não respeitamos o protocolo da santificação. Confundimos manifestação com intimidade. O que Moisés fez para Deus aparecer para ele? Me fala. Fez o quê? Nada. Como é o nome disso? Graça. É o que eu não fiz. E o que é a santificação? É o que eu farei a partir da manifestação desta graça. Eu tenho plena consciência que muita coisa que o Espírito Santo me chamou a atenção eu nem queria. Se eu te disser que eu queria estar hoje aqui falando dessas coisas, eu estou mentindo para você redondamente. Se eu puxasse um filme da minha vida 25 anos atrás, não foi nada disso que eu planejei. Dentro do mundo gospel, eu tinha planos bem bons para mim. Talvez seja a mesma coisa para você. Porém, Deus, por sua graça e sua vontade, se manifesta e te fala coisas. Agora, o que vai determinar se isso vai continuar crescendo
é se depois que ele se move e se mostra por misericórdia e graça e por um propósito, você passa pela próxima porta, a porta da santificação. É por isso que muita sarça para de se queimar. É por isso que muita coisa para de acontecer. Porque começa pela graça, mas só permanece pela santificação. Para você que sempre ouviu que santo só Jesus, santo só um, ninguém pode ser santo, todo canto que eu vou, todo mundo me confirma isso. Hoje é dia de arrancar esse entulho da sua cabeça. Nós somos chamados para ser santos. E o que acontece dentro dessa ambiência de santificação? Dentro desse ambiente ocorre comissionamento, dentro desse ambiente ocorre restauração de identidade, porque se tu quer um lugar que vai restaurar a tua identidade, é dentro do ambiente celestial. Dentro desse ambiente ocorre presença, dentro desse ambiente ocorre sinais, e dentro desse ambiente ocorre um conhecimento de quem realmente é Deus. Dentro desse ambiente de santidade. Quantos me entendem aqui? Não tem sarça que continua queimando se você não respeitar a santificação. Não tem. Por que toda vez que você e eu começamos a lutar no mundo espiritual em oração e jejum, a primeira coisa que Deus faz é revelar você, revelar a mim, e de preferência revelar a sujeira, porque Ele já começa com você sabendo ou não o que você tem que largar para adentrar em um mundo totalmente puro, que é o mundo dele. O céu é totalmente puro. Nós nascemos em um ambiente pecador, decaído, podre, e quando Ele nos salva, Ele quer nos levar para esse lugar onde não há um erro sequer. Ah, mas eu pensei que era pelo sangue de Cristo que a gente entra. Você entra pelo sangue de Cristo, mas você não pisa no sangue de Cristo. O sangue de Cristo te purifica, o sangue de Cristo te justifica, mas a sua decisão é jogar fora tudo que zoa, tudo que apodrece, tudo que não vale dentro do céu. Não encosta aqui, porque a terra que você está é uma terra o quê? É santa, Moisés. Não mistura, não vamos misturar. Hebreus capítulo 12 é um texto que é um texto célebre sobre a santificação. E eu peço que você vá para lá agora. Ele vai completar o livro de Êxodo. Começamos agora e continuamos na terça. Quantos aqui querem, de fato, ter vitória, em vez de ficar dizendo só Jesus na causa? Quem quer parar com essa palhaçada e dizer assim, venci? Amém? Qual é a primeira coisa que você tem que se tornar especialista antes de vencer forças pecaminosas e diabólicas? Você tem que ser bom em santidade e santificação. Entende agora porque quando você vai jejuar por um filho, a primeira coisa que Deus mostra é o pecado do pai? Quando você vai orar por uma família, por uma esposa, a primeira coisa que Ele mostra é o erro do esposo? Ora para Deus mudar a igreja, a primeira coisa que Ele mostra é o erro do pastor? Porque Ele quer que você seja uma pessoa santa. Buscar... Vamos lá então. Quantos estão me acompanhando? Não tem sarça que vai continuar ardendo para um povo que não aprendeu a santificação. É por isso que muita sarça, muitos moveres acendem e apagam na mesma rapidez que eles começaram. Moisés começou com a sarça ardendo, manteve-se em santificação e o monte inteiro passou a pegar fogo. Primeiro começa uma sarça, depois o monte todo pega fogo. Moisés primeiro começa dando valor a uma sarça que arde. Mas no decorrer do seu ministério, o monte inteiro pega fogo e treme. Primeiro uma árvore só pega fogo, mas como ele dá valor àquele fogo daquela árvore, no decorrer da estrada, o que acontece é que aquele monte todo treme, porque um homem respeitou esse assunto.
Hebreus capítulo 12, versículo 1. Peço a você, necessitado, que medite nesse texto em casa. Tem algum necessitado aqui, além de mim? Lê em casa. Estou te dando uma chave. Lê esse texto em casa, porque não vai dar para eu entrar fundo nele hoje devido ao horário. Ele é uma aula sobre santificação. Hebreus 12, repita comigo, Hebreus 12. Por incrível que pareça, quem organizou a Bíblia depois botou logo o número 12, governo. Quem é santo governa. Quem anda em santidade governa, não é governado. Hebreus 12 diz assim: dê-me 10 minutos, por favor. Hebreus 12. Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quem são essas testemunhas, pastor? Hebreus 11, os pais da fé. Abraão, né? Hebreus 11 é o capítulo que fala sobre o quê? A fé. Pela fé, Abraão, Isaac, Jacó, Sansão, Dalila, fulano. Dalila não, Sansão, Jefté, né? Brincadeira. Não é? Não fala lá? Aí sabe o que ele fala no 12? Portanto, já que nós temos essa turma toda atrás de nós, sobrou para quem agora? Sobrou para quem? Para nós. Portanto, ou seja, olha quem vem atrás de você. Ele não fica dizendo o teu pai, tua mãe. Ele está mostrando os heróis da fé. A você que não teve um pai, uma mãe que desse muito orgulho para você seguir sua jornada, você tem patriarcas, os heróis da fé. Amém? Aleluia! Vamos parar com essa psicologia positiva que sempre tenta botar a culpa em alguém e vamos para a psicologia de Jesus Cristo. Eu tenho aqui nas minhas costas Abraão, Isaac, Jacó, o Sansão, mesmo depois, o Sansão que depois ainda se arrependeu, Davi, toda aquela turma vem atrás de nós, deixando o legado. E depois ainda tem Jesus ainda, que é o que vem e não erra nunca. Portanto, é para esse povo que eu olho. É para esse povo que a gente observa. Estamos estudando Moisés, que é um herói da fé. Amém? Essas são as pessoas que são nosso arcabouço. Portanto, estando rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando você tem todo um legado de grandeza sobrenatural do céu na terra, a primeira coisa que você tem que fazer é largar embaraço e pecado que tão de perto te rodeia. Para quê? Para você correr. E correr com paciência. O que é correr com paciência? É aquela corrida da São Silvestre. O cristão que se entregou a Cristo e que quer vencer o diabo, ele tem que aprender a correr com paciência. Agora, para conseguir correr ou conseguir lutar, ele tem que deixar todo o embaraço que tão de perto te rodeia. Imagina um fio que vai embaraçando, fica todo mundo, vai tirando os embaraços. Depois que a sarça arde, depois que Deus se mostra, depois que você vê Jesus, depois que você vê tudo que Deus pode ser através de você ou de nós, o que você tem que fazer agora é tirar todo o embaraço. Entenda que embaraço não é necessariamente pecado, é só um embaraço. Mas é uma coisa que pode te impedir de correr. Por isso que toda vez que Cristo chamava os caras para fazerem tudo que eles iam fazer, falava, deixa seu pai, deixa sua mãe, deixa isso, deixa si, deixa os embaraços. Porque quem é especialista em embaraço, logo em seguida vai também cair em pecado. Por isso que se você quer vencer o pecado, comece jogando fora o quê? Os embaraços.
deixando todo embaraço. Às vezes, excesso de rede social é um embaraço. Deixe. Deixe. Um amigo que sempre está questionando teus posicionamentos com Deus é um embaraço. Deixe. Aquela pessoa que quando você conversa com ela, você fica pior depois que conversou. Deixe. Você, que Deus te revele quais são os teus, o quê? Embaraços. Deixando todo embaraço, corramos com paciência. Aquela corrida de longa duração, que vence quem tem mais preparo e paciência. Corramos, maratona. Você tem ouvido muito, há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, há 1 ano e meio, maratona, irmão. Quem consegue correr maratona espiritual? Quem deixa o embaraço. Deixando todo o embaraço que tão de perto te rodeia. Embaraço e pecado. Corramos a carreira que nos está proposta. Há uma proposta. Há uma carreira para nós. Ponto de chegada é o céu. Agora aqui é libertar pessoas, curar enfermos, expulsar demônios, salvar famílias, mostrarmos Deus na terra. Há uma proposta. Agora ninguém vai conseguir vencer essa proposta, amado, se não te soltar seus embaraços, não. É coisa que você tem que bloquear, é coisa que você tem que desligar, é gente que você não pode mais procurar, porque elas são verdadeiros embaraços na sua vida. Quem está me entendendo? Hábitos, manias, situações, sentimentos que você tem que deixar. E todo pecado não só que está dentro de você, todo pecado que tão de perto te rodeia. O pecado que tão de perto te rodeia. Quem já percebeu que quando você decide que vai melhorar, aí o pecado, você parece que você fica doce? Parece que você fica meio adocicado. Antes ninguém nem queria nada com você, agora parece que está com um mel agora para pecar. É porque quanto mais você procurar andar com Deus, mais o pecado vai te rodear. E sabe o que você tem que fazer nessa sua corrida? Ir largando. É por isso que quando você vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, que quer viver a proposta, dia após dia, esse homem e essa mulher vão aprendendo a não ser mais igual antigamente. Fica mais seletivo, mais calado, mais separado. Vai mudando, porque é atleta. Corrida de longa duração. Sempre em direção ao propósito. Deus mostra o alvo e você vai. E qual é a pessoa a quem essa pessoa olha? Versículo 2. Quem é a motivação dessa pessoa? Antes tem os caras que empurram, mas quem é que está na frente? Verso 2. Olhando para Jesus. Como é que Jesus lidava quando ele era ofendido? Vamos estudar Jesus. Vamos imitar Jesus. Demônio atacando, como é que Jesus fazia para expulsar aqueles demônios que ninguém expulsava? Essa casta sai com jejum e oração. Ontem na reunião de casais aqui nós vimos que quando Cristo ensinou sobre divórcio, que ele abomina o divórcio, e usou o texto de Gênesis 1, os apóstolos que estavam sendo treinados para abrir a igreja, voltaram para casa e perguntaram para Jesus o quê? A mesma? Olhando para Jesus a respeito do casamento. Talvez eles fossem influenciados pelos fariseus. Talvez eles fossem os caras que quando a igreja estivesse com 3.000, trocaria a mulher por uma mais nova lá, igual hoje está cheio. Mas em casa, eles querem saber mais sobre o casamento. Correndo a proposta deles, olhando para quem? Olhando para quem? Para Jesus. Querendo saber o que Jesus acha das coisas. Olhando para Jesus.
O que Jesus fala sobre casamento? O que ele fala sobre saúde? O que ele fala sobre doença? O que ele fala sobre juventude? O que ele fala sobre família? Correndo, olhando para quem? Ah não, mas porque meu amigo falou, porque na igreja tal eu nunca vi isso, porque no meu amiguinho, meu pai, minha mãe, meu irmão, não me interessa a sua opinião. Olhando para Jesus. O autor e quem começou e quem vai? E se ele começou com a sua fé desse tamanho, se você continuar olhando para ele, irmão, lá no final, se você não naufragar, porque tem gente que naufraga na fé, não sei se você sabe disso, tem gente que afunda, só isso. Mas se você não afundar na jornada, no final, ele vai consumar a tua fé, você lá no alto. O autor e quem é a referência? Ele é Jesus, olha para ele. Como é que Cristo fazia? Como é que ele funcionava? E cada vez que eu olho para ele, eu falo, vou fazer igual a ele. Aí eu começo a morrer. Porque quanto mais você quer imitar ele, mais você morre. Quem sabe disso? Quem sabe que um confronto e um encontro e uma olhada para Cristo faz você entender o quanto que você não serve para o negócio. E tem que ser ele em você. Quem sabe disso? Olhando para Cristo. Olhando para Cristo, o qual, o autor, consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentando-se à destra do trono de Deus. Próximo. Considerai, pois, aquele que suportou contradições dos pecadores contra si. Repita comigo, contradição dos pecadores. Numa batalha de longa duração, você tem que suportar contradição. Sabe o que é contradição? É o cara que diz que quer ser liberto. É o povo que clama dizendo que quer ser liberto de tudo. Mas quando Moisés vai libertar e Faraó acende o maçarico, eles ficam, Faraó, nos perdoe. E voltam e xingam Moisés. É um povo o quê? É um povo o quê? Contraditório. É um povo que diz uma coisa, mas na hora H tem outro comportamento. Não, porque tem que crescer, mas não evangeliza. Não, tem que ter liberdade, mas não ora. Você tem que suportar a contradição. Você quer vencer uma batalha? Aprenda, você vai ter que lidar com a contradição dos outros. Com a contradição de quem é escravo. Às vezes você vai estar orando por um escravo, sabe? O cara que diz que quer uma coisa, mas a vida dele prova outra. Ele fala muito bonito, mas a vida é outra coisa. E você tem que tomar cuidado para não deixar a contradição dessa pessoa afetar você. Quando o pessoal disse para Moisés, você nos tornou odiosos aos olhos do faraó. Quem falou isso? O povo que pediu Deus para mandar um. Mas quando o faraó apertou, eles mudaram de ideia. Isso é contradição. Se você quer vencer numa guerra espiritual, você tem que lutar contra as suas próprias contradições. Você quer crescer, mas não quer trabalhar. Você quer liberdade, mas não quer jejuar. Você quer tudo lindo, mas você não quer fazer o que tem que ser feito. Então você também tem que vencer a sua contradição. Para de ser contraditório. Sua fala é uma coisa, seu comportamento é outro. Cristo queria salvar todo mundo, mas ele foi para a cruz. E se há uma coisa que um lutador de alta performance, de longa duração tem que fazer, não pode dar ouvido a gente contraditória. Muitas guerras eu já parei, porque eu parei para ouvir gente contraditória. Gente que te falava uma coisa, mas na hora H fazia outra, e daqui a pouco lá estava eu bajulando essas pessoas, que não tinham comportamento de acordo com o que faziam. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Bota uma pilha, mete-lhe a crítica, e na hora H, cadê? Sumiu, desapareceu. Quem sabe aqui que não é fácil lidar contra a contradição? Mas se você quer vencer, olha para Cristo, e a primeira lição que você vai ter que aprender é lutar contra contradição. Contradição fala uma coisa e o quê? Faz outra. Mas você tem que ser uma pessoa que Deus te falou uma coisa e você fica em cima daquilo que Ele falou, e isso vai te santificando.
Fez um acordo em casa para não gastar dinheiro. Entrou em acordo. No meio do caminho, alguém resolveu ser contraditório. Você continua o quê? Você continua o quê? Mantendo a sua palavra, olhando para Cristo. Fez um acordo que na casa agora não vai mais ver isso ou aquilo. O outro está vendo. Você o quê? Não vê. Fez um acordo na célula que toda terça, toda quinta vai orar. Ninguém vem, você continua. Fez um acordo que na empresa ninguém vai ficar mais fofocando na vida dos outros. No outro dia estão lá fofocando, você se separa. Você tem que aprender a vencer o quê? A vencer o quê? Contradição. No Getsemane, Jesus orava sozinho, enquanto todo mundo dormia. Venceu o quê? Venceu o quê? Quem sabe aqui que isso é um problema? Quem sabe que contradição é uma onda, é uma barreira? É muito bom quando todo mundo está fluindo na mesma coisa. Mas você que luta contra, você tem que aprender a ir contra a contradição. Você vai na correnteza, correndo devagarinho na correnteza. Porque vai vencer quem está com Deus. Vai vencer quem está com Jesus. Não foi 2 milhões que xingaram Moisés. Você nos tornou odiosos aos olhos de Faraó. Nossa vida era boa até você aparecer. Engraçado, eles achavam que Moisés ia apertar a vara de condão e Faraó ia o quê? Só que não era do jeito que eles imaginavam. E a pessoa que é contraditória, ela vive uma vida de ilusões. Você quer parar de ser contraditório? Para de viver de ilusão, rapidinho, molezinha. Não tem molezinha, não tem rapidinho. As coisas demoram. Se foi 200 anos para você chegar na desgraça que chegou, no mínimo vai demorar uns 2 para você sair, para desconstruir tudo. Quem está me ouvindo? 100 anos lá de prostituição numa família, adultério, casamento quebrado. Aí você acha que 2 semanas de campanha, tudo muda na sua casa. Não muda, cara. Não muda. Cristo precisou de 3 anos, muito bem aplicado ali, sem errar uma vez, para ir para aquela cruz, obedecendo tudo. Pai, eu não quero, mas seja feita a sua vontade. E quando ele percebe que o corpo dele está gemendo, ele ora mais, para não ser um homem contraditório. Se tem uma coisa que temos que aprender a vencer e suportar é contradição. Quem sabe que contradição é uma coisa nojenta, é uma coisa desmotivadora? Levanta a mão. Você sabe suportar contradição? Está vindo tudo contra, inclusive de quem disse que estava dentro, e você continua. Tudo soprando ao contra, e você está lá. Coitadinha, e você está lá. Eu tenho uma pena dele, eu tenho uma pena dela, e você está lá. Lembra quando Cristo estava carregando a cruz? Tenho uma pena de você, coitado de você. Eu tenho pena da sua mãe, coitadinho de você. E ele está ali carregando a cruz, suportando a contradição. No final de 3 dias, quando ele ressuscita, Deus dá a ele o nome que está acima de todo nome. O mundo está cantando e você está orando. O mundo está assistindo a Copa e você decidiu que vai usar todos os dias do jogo para orar 2 horas. Na contramão, querido. Está todo mundo comendo e bebendo e você está jejuando. Você está indo na contradição, a contramão. Até que um dia o Deus resolve. Sabe por quê? Porque é a última coisa que eu vou dizer aqui. Eu descobri nessa leitura, que tem mais de 113 capítulos já, que batalha de longa duração não é vencido por um grupo, é vencido por gente decidida. Sabe como são os nomes dos caras que conquistam a vitória? Sabe? Deus, Moisés, Arão, contra Faraó. O assunto é com pouca gente, mas com gente decidida. Faraó decidido a não soltar, Deus decidido a ferrar com Faraó, e Moisés decidido a levar o plano de Deus em frente. Quem aqui já parou muitas vezes por causa de contradição? A sua própria e as dos outros. Levanta a mão. Pegou a chave hoje? Você tem que aprender o quê? Tem que aprender o quê?
Quem aqui decidiu fazer uma coisa em direção a Deus, mas quando geral não fazia, você achou que você também podia não fazer porque todo mundo não está fazendo? E você deixou de fazer uma coisa que você sabe que tinha que ser feita. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Fique de pé então. Pode ficar de pé. Às vezes vai ser assim, todo mundo sentado e alguém correndo, suando. Mas ali está dizendo uma coisa. Corra. A carreira que Deus te... Alguém aqui tem, particularmente, ou em família, ou como igreja, uma coisa que ficou bem claro que seria a tua proposta e a nossa proposta? Hein? Sim ou não? Alguém tem aqui alguma proposta de Deus? Alguma coisa? Alguém tem? Quem tem? Que você viu? Qual era a proposta de Deus para Moisés? Libertar? Libertar o povo. Algo que Deus já tinha dito para Abraão 400 anos antes. E que agora nasce um garoto dentro desse contexto. Que contexto você e eu nascemos nessa época, nessa hora? Em que momento eu e você nascemos? Esther nasceu para ser alguém que intercederia e tiraria e impediria o povo de Israel de ser exterminado. E teve hora que ela quis correr, ela ficou caladinha lá dentro do harémzinho dela. Aí o tio dela, o Mordecai, chegou e falou assim: tu está sabendo que teu povo todo vai morrer? Ah, mas eu não posso fazer nada, não dá para entrar lá. Se entrar o rei mata. Aí o tio dela teve que quebrar nela a contradição e falou: moça, para de ser contraditória. Quem sabe não foi para esse momento que você teve que nascer, moça. Aí ela resolveu andar na contramão, porque não podia falar com o rei. E ela falou: não, eu vou. Ela falou o seguinte: 3 dias de jejum, não vou comer nem beber, e eu vou entrar na presença dele, e se eu morrer, morri. Aleluia. Ela agora aprendeu a suportar a contradição. Você quer liderar o diabo? Tu tem que aprender a suportar a contradição. Porque às vezes a situação que você está lutando contra é contra quem o diabo treinou para te enfraquecer e te detonar. Você decide que não vai ser mais o viciado da família, não vai ser mais o pobre da família, a vergonha da família. Numa reunião vem alguém e fala assim: você não quer demais não? Quer ser melhor do que os outros agora? A gente decide que não vai mais ser uma igrejinha miserável, pequena, fraca, decadente. O que está pensando agora? Virou rei agora? Você vai ter que lidar com muita contradição, meu irmão. E especialmente com a contradição de quem diz que quer, mas na hora H faz totalmente diferente. E você vai ter que continuar querendo o que você disse que queria. Porque se você queria o que Deus quer, você vai ter que continuar fazendo o que Ele mandou. Eu costumo dizer que o maior inimigo de Moisés depois não foi Faraó, foi a nação de Israel, e você sabe disso. Não foi Faraó. O que é a contradição? É Deus dizendo uma coisa e o mundo falando outra. Deus fala: quero encher do Espírito, mas o mundo fala: não, você tem que curtir a vida. Deus fala: tem que profetizar, mas o mundo fala outra coisa. Amigo, você vai ter que olhar para Cristo e fazer o que Ele está mandando. Tem que suportar a contradição. Todo vencedor suporta a contradição. E quem suporta a contradição aprende a viver em solidão. Aí depois começa a dar certo. Aí a contradição começa a virar adição. Aí começam a vir junto. Mas a contradição sempre vai existir. Corrida. Primeiro aspecto de uma vida santificada: suportar a contradição. Se você entendeu isso nessa noite e tem sofrido disso, e às vezes parado de fazer o que tinha que fazer porque você não suportou andar na contramão, vem aqui à frente para receber força de Deus em nome de Jesus. Pode vir. Pode vir. Você não vai sair daqui hoje com a vitória na mão. Você sai daqui hoje decidido: amanhã eu não sou, Maria vai com as outras. Aleluia. Amanhã está todo mundo lá passando o dedinho no Rios. 1h30 no Rios, e você está 1h30 na Bíblia.
Amanhã tá todo mundo lá perguntando sobre o que aconteceu ontem, não sei. Contradição. Hoje eu perguntei para alguém, como é que tá fulano de tal? É alguém que nós estamos orando. Ela falou, tá pior. Eu falei, amanhã a gente para de ver isso para orar mais. Simples. O diabo piora de um lado, Sidilene, a gente piora também do outro. Simples assim. A ideia é uma só. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, a começar pela minha. É uma coisa só. Daqui 10 anos você me encontra e pergunta, e aí? Eu continuo te dizendo a mesma coisa. Não ser um homem e uma mulher contraditória. Amém, irmã? Você vai contra. Mas se Deus é a teu favor, você é igual uma broca que vai furando. Você é igual uma bola de fogo que vai queimando. Você é igual uma onda de água que vai empurrando o que vem contra você. E a Bíblia diz que nada e nem ninguém poderá te resistir. Eu reconheço, já reconheci várias vezes aqui, já parei muitas vezes por causa de contradição. Porque a contradição tem o poder de barrar teu pique. Mas quando você não está mais movido pelos outros, você é movido por Deus, você se torna alguém apto a salvar os outros. Estou santo enquanto ninguém me xinga. Me xingaram, agora eu viro cão. Você é tão contraditório quanto quem te xingou. Estava orando direto, mas só foi me xingar e parei. Você é tão contraditório quanto quem te xingou. Uma vez eu escutei o pastor Ebenezer Soares Ferreira dizer para mim uma coisa no tempo de sofrimento. Ele olhou para mim e falou, James, estava dentro da biblioteca dele que tinha mais de 1000 livros. Ele falou, James, todos estão contra mim, mas se eu estou com Deus, eu estou contra todos. E naquela época, lá naquele lugar, ele venceu todo mundo. A primeira pessoa que eu vi falar para mim isso foi o pastor Ebenezer Soares Ferreira. Todos estão contra mim, mas se Deus está comigo, eu estou contra todos. Quem vai valer amanhã cedo? O diabo ou o que Deus fala? Amanhã quando você estiver jejuando e o Satanás vier dizer, não vai acontecer nada com o teu jejum, e você continuar dizendo, essa casta sai com jejum e oração. Terceiro dia, essa casta sai com jejum e oração. Sétimo dia, essa casta sai com jejum e oração. Vai comer agora? Não, depois eu como. Vai comer agora? Não, depois eu como. Vai comer agora? Não, depois eu como. Vai vencendo a contradição. Vence a contradição. Está começando uma série maneirona. Olha, eu estou vendo uma série da minha vida. O último capítulo é que o diabo me vence. Eu não aguento abrir a boca. Eu não aguento falar o nome de Jesus. Eu preciso que no próximo capítulo eu consiga dizer, sai! Você é o maior personagem. A série é tua vida. Da última vez eu perdi no último capítulo. Encerrou com o diabo me vencendo. Eu não tenho tempo de ficar acompanhando série. Ai, você é chato, você é isso, você é aquilo. Deixa falar, deixa xingar. O que você quer é correr a carreira e pegar o prêmio. Amém? Pai amado, como ministro do Senhor e profeta que tem a função de treinar um povo, eu oro que hoje essa palavra de Hebreus fique clara no coração deste homem e desta mulher, deste menino e dessa menina, desse moço e dessa moça, que agora entenderam, o caminho de um vencedor é andar na contramão. O caminho de um vencedor é andar na contradição, é vencer a contradição. A você que já foi alvo disso e já foi derrubado por isso como eu, mas hoje quer se arrepender, ore comigo. Senhor meu Deus, eu me disponho a suportar a contradição, a não me render aos contraditores. Eu me disponho a dizer não para quem me disser, para, desiste. Eu me disponho a dizer não
quando disserem, esse assunto já morreu, se eu fosse você eu parava. Se eu tenho certeza que foi Deus que falou, que foi Jesus que falou, hoje à noite é dia de vencer a contradição, a minha e a dos outros. Ficará o que tu disseste. Ficará o que tu disseste. E amanhã, quando não houver emoção, quando não houver arrepio, quando não tiver ambiente de igreja, quando eu estiver lá no olho do furacão, amanhã farei o que decidi aqui no teu altar, e eu vencerei, e nós venceremos esta guerra. Pai, habilita esses guerreiros. Se alguém está sentindo a presença, glorifica ao Senhor. Aqui estão homens, mulheres, embaraços quebrados, pecado lançado fora e contradição suportada. Seremos o povo do sim, sim e do não, não. Sim, sim, não, não. E o maligno ficará fora de nossa vida. Em nome de Jesus, meu Deus e meu Pai, que a força do Teu Espírito Santo entre na entranha deste homem e desta mulher. A força que Tu deste a Sansão, a força que Tu deste a Abraão, a força que Tu deste a Sara, a força que Tu deste, meu Pai amado, a Jefté, a força que Tu deste a Gideão, a impetuosidade que Tu deste a Davi, e a força que levantou Jesus dentre os mortos, de dentro daquele túmulo. Essa força que nós oramos agora, venha sobre nós. Eia! Oh! Que a graça de Deus, as eternas consolações do Espírito e o fundamento da palavra esteja sobre você, libertador, sobre você, libertadora, que hoje sai daqui decidido a largar o embaraço e o pecado, e a suportar a contradição, e ter Jesus como teu mestre, como tua referência, para impactar tua vida, impactar tua cidade, impactar bairros, impactar nações. Que assim seja, e assim será, em nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a